Bom, pessoal, antes de mais nada, muito obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer poder conversar com pessoas do Sistema Unimed. Eu sei que é sexta-feira, já está no final do dia, né? Galera cansada aí do dia, mas vou tentar fazer uma conversa bem leve aqui, justamente para a gente conversar um pouco de como a gente tem feito a atuação aqui no que diz respeito a ideias, como a gente tem trabalhado essa forma de tentar inovar no dia a dia e também trazer alguns insights aí que podem ser interessantes na construção do que vocês estão fazendo, né? Uma das coisas que a gente tem falado muito nos últimos anos é que não existe um manual que tu pega o livro e segue direitinho, cada um tem que entender o momento que está e principalmente os objetivos que tem para os projetos que estão fazendo. Então, meu nome é Rafael Zanato, eu sou Head aqui do Vibe Unimed. O Vibe Unimed é o hub de inovação da Unimed Vales do Taquari e Rio Pardo. A gente fica posicionado em Lajeado, no interior aqui do Rio Grande do Sul, mas atua nacionalmente aí quando se fala de inovação aberta, nos programas de aceleração e investimento em startups, e aí mais internamente aqui quando a gente fala de ações de empreendedorismo. Acho que é legal a gente conceituar, antes de mais nada, o que é inovação para a gente, né? Então, acho que esse é sempre importante ter esse conceito muito bem claro, cada uma das organizações. Então, para a Unimed VTRP, não necessariamente para o mundo é assim, né? A inovação para a gente são novos projetos para a nossa empresa, então projetos incrementais, ou para o mercado radical, quando a gente olha, né, inovações que a gente pode não utilizar internamente, mas sim colocar em prática lá no mercado, que tem o potencial de gerar resultados significativos para manter nossa competitividade e renovar o nosso negócio. Então, a gente fala sempre aqui que precisa ter uma geração de resultados, qualquer tipo de iniciativa que ela precisa mostrar o seu valor. Ele pode ser um valor intangível, não tem problema, não precisa ser aquele ROI tradicional, assim, precisa ter dinheiro no final do dia, mas ele precisa demonstrar o quanto de impacto ele vai gerar. E a gente sempre olha tanto manter nossa competitividade, aqui a gente é líder, né, do setor, então assim, a gente tem que manter e tá de tempos em tempos renovando o nosso negócio. A gente tem mais de 50 anos e a gente quer viver mais de 50, então a gente precisa estar muito, saber se adaptar muito bem para conseguir navegar, né, nesse ambiente que está mudando de forma cada vez mais rápida, e pode ser até clichê falar isso, mas na prática é o que realmente acontece, os nossos gestores percebem isso no seu dia a dia. E aí, quando a gente trabalha essa área de inovação, a gente tem alguns objetivos, né? Eu não vou ler eles individualmente, mas, por exemplo, parte dos esforços de inovação tratam de identificar evoluções no mercado de saúde, como a gente pode ampliar esse cuidado para o nosso cliente, de que forma a gente consegue impulsionar a transformação digital, preencher aquelas lacunas que a gente eventualmente não consegue, fomentar crescimento em novos mercados. Então, quando a gente fala de horizontes de inovação, não sei se é um termo que vocês já discutiram aí, olhar para os nossos clientes e o que está faltando na vida deles para eventualmente a gente poder oferecer com novos produtos e serviços, identificando novas oportunidades e no final do dia aprender, né? Ser uma empresa que está aprendendo o tempo inteiro, seja com novas tendências, com tecnologias, para estar atualizado e de acordo com o que a gente tem falando, um pouco do que eu falei lá no início. Aí, só para contextualizar um pouco como a gente trabalha a parte de inovação aqui, a gente tem uma área de empreendedorismo, que cuida dos projetos de geração de ideias, de mentalidade empreendedora e ações de cultura e desenvolvimento. E a gente tem uma área de inovação aberta, que trabalha com conexão de startups, aceleração e até investimento em startups. A gente é sócio de algumas startups já. Então, esse projeto que a gente vem fazendo há alguns anos. Hoje o meu foco vai ficar mais no empreendedorismo, nessa parte de geração de ideias e como a gente pode trabalhar a mentalidade empreendedora dentro das nossas organizações, mas caso tenha qualquer tipo de dúvida, eu vou dar uma pincelada um pouco sobre a inovação aberta também. Caso fique alguma dúvida, a gente pode falar mais para frente. Essa aqui é a entrada do Vibe. Quando a gente fala de inovação aberta, aqui são com o tempo se constrói uma colmeia, cada um desses favos aí dessa colmeia é uma startup que já se conectou aqui com a gente, já passou pelo nosso programa de aceleração e, de certa forma, a gente conseguiu ensinar muito ele, mas também aprender, né? Então, aqui é um quadro meio confuso, assim, é para ser assim mesmo, é para mostrar a dimensão mesmo da quantidade de startups que já passaram pelo nosso programa de aceleração, um programa no qual a gente coloca os nossos colaboradores, nossos gestores, nossos superintendentes, para auxiliar startups que estão no mercado em fase de desenvolvimento a crescer, né? Então, entender um pouco melhor o mercado, entender modelos de precificação, entender como eles podem melhorar a oferta de valor que eles têm para
clientes que eles vão oferecer. E aqui, o legal é que não necessariamente são startups que atendem operadoras de saúde. Então, são startups que estão no mercado atuando desde que seja de saúde. Então, aqui acaba trazendo para os nossos colaboradores também uma visão, acaba expandindo um pouco os nossos horizontes no que diz respeito às soluções que estão sendo criadas por startups lá no mercado de saúde como um todo. Então, não nos deixa ficar preso como operadora de saúde, olhando para custo essencial, custo administrativo, como podemos fazer para melhorar prestadores, aquela coisa que é o nosso dia a dia, que é super importante, que tem que estar cada vez mais na ponta do lápis para a gente garantir a solidez, né? Mas, ao mesmo tempo, ter aquela ambidestria, né? Poder olhar para outras coisas também do que está acontecendo, para poder usar, inclusive, como subsídio para tomar decisões estratégicas no negócio. Então, aqui são as startups que já, de alguma forma, se conectaram com a gente conhece o founder, conhece o que faz, entende, algumas delas já rodaram pilotos com a gente, então, muito legal essa atuação que a gente tem feito com startups e tem dado excelentes resultados aqui para o nosso dia a dia. E aí, quando a gente fala de uma organização como um todo, aqui esse slide vem da InnoScience, inclusive, que é uma consultoria que nos ajuda muito nos programas de inovação que a gente trata por aqui, a gente monta um quadro, quais são as formas de explorar a inovação, e por isso que eu falei que não existe um playbook único para todas as organizações. Então, tu pode trabalhar com mais investimento ou menos investimento, tu pode trabalhar com o público mais interno, aqui à direita, ou o público mais externo. Então, normalmente, quando a gente começa essa jornada de inovação, a gente trabalha com projetos mais internos e que não demandam tanto investimento. Afinal de contas, a gente está tentando validar as coisas. Então, a gente trabalha com jornadas de inovação, programas de ideias, design sprints, para tentar desenvolver alguma solução rápida para o dia a dia daquele problema, treinamentos, workshops de inovação, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui, né? À medida que vai passando, que a gente vai ganhando um pouco mais de confiança no tema, e que a gente vai entendendo que aquilo é importante para o nosso dia a dia, a gente vai evoluindo. Então, mesmo olhando para o interno, a gente começa a colocar um pouco mais de investimento, separando um pouco o laboratório de inovação, trabalhando projetos de transformação digital, eventualmente uma aceleradora de projetos internos, então alguém que vai capacitar e auxiliar as pessoas que estão tocando algum projeto aqui para que ele aconteça. E aí, quando a gente vai ganhando essa confiança, a gente parte, então, mais para um lado externo, né? Quando é pouco investimento, que é, não sei se vocês já fazem, mas participar do ecossistema de inovação da região onde vocês estão, né? Se conectar com as startups, não custa dinheiro isso, mas é importante se colocar à disposição, mentorar startups que eventualmente pedem ajuda para vocês. Não necessariamente eu quero fazer um piloto aí, mas eu gostaria de entender um pouco melhor do que vocês estão fazendo. Então, é uma coisa que não custa dinheiro e que começa a botar o pezinho lá fora no ecossistema de inovação. E aí, por fim, sim, quando a gente olha oportunidades externas e que demandam investimento, aí sim, um fundo de investimento em startups, uma aceleradora, um coworking corporativo, né, para startups poderem trabalhar aí lado a lado de vocês, ou até parceria para desenvolvimento de novos negócios com startups. Aqui, na Unimed VTRP, a gente conseguiu fechar esse ciclo todo, tá? A gente já fez todas essas coisas, ou faz atualmente todas essas coisas, mas é muito importante dizer que não veio de agora, a gente não decidiu fazer isso tudo lá no início, né? Nossa jornada de inovação começou lá em 2015, quando a gente coloca a inovação como pilar estratégico dentro do planejamento, e aí essas coisas foram começando. Primeiro interno, com pouco investimento, e à medida que a gente vai ganhando confiança, a gente vai entrando em novos objetivos, novos projetos, e hoje a gente tem, como eu bem mencionei para vocês, um programa de aceleração de startups muito forte, já aceleramos, estamos acelerando 70 até 76 startups com o batch atual, nós estamos na 7ª turma já, mas já temos investimentos em algumas startups, inclusive já tivemos êxito, já conseguimos vender uma das startups que nós tínhamos investido, então, inclusive, já houve retorno para os nossos cooperados, então, conseguimos fechar o ciclo, isso foi importante para comprovar que a tese que a gente tinha escolhido e o caminho que a gente tinha decidido traçar foi uma escolha acertada, né? Então, a gente continua com esse trabalho, tentando, obviamente, ter cada vez mais resultado, tanto interno, né, capacitando os nossos colaboradores para que eles sejam cada vez melhores no desenvolver das suas atividades, mas também olhando para fora, para o mercado, nas oportunidades que estão acontecendo, não só no mercado de operadoras, mas no mercado de saúde como um todo. E aí, eu queria trazer aqui alguns insights para vocês, e eu não sei se vocês estão familiarizados com os horizontes da inovação. A gente vem trabalhando essa metodologia há um bom tempo, mas o horizonte da inovação, na verdade,
ele trabalha escopo de mudanças num dos eixos e a intensidade dela no outro. Então, quando a gente fala do Horizonte 1, a gente está falando de melhorar o que a gente já faz, o que a gente já tem. Então, uma empresa que está olhando, por exemplo, a transformação digital, ela está olhando para revisar os seus processos, ela trabalha todos os projetos que normalmente nos atém para o dia a dia, para aquilo que a gente já está acostumado a fazer, mas que deveria ou poderia ser feito de uma forma melhor. Normalmente, esse tipo de horizonte, ele se trabalha com projeto, tá? Aquele projeto tradicional mesmo. Por quê? Porque aqui a gente não tem muita... será que isso aqui vai dar... Não tem muita hipótese aqui. Aqui é um negócio que a gente sabe que vai acontecer. Por exemplo, vou transformar... Eu vou, ao invés de assinar os meus contratos à mão aqui, eu vou contratar o Authentic, por exemplo, e vou fazer assinatura digital. Não tem muita dúvida. É fazer um projeto, trazer a equipe de projeto aqui para organizar e fazer. Vou contratar um CRM e vou aposentar minha planilha de Excel, onde eu coloco ali os leads que eu estou trabalhando. Não tem muito o que inventar. Tu vai para o mercado, faz algum benchmark com alguma outra organização, entende o que é interessante, importante, se tem o que vocês precisam, roda um projeto, implanta e trabalha, tá? Então, aqui é super importante, as empresas normalmente não dão muita atenção para isso, mas trabalhar dessa forma é interessante. No Horizonte 2, a gente já está trabalhando quando a gente amplia as oportunidades a partir do que a gente já faz e do que já tem. Então, aqui a gente pode tanto oferecer o nosso produto para clientes que não estão acostumados a comprar, ou a gente pode oferecer outros produtos para os clientes atuais que a gente tem. Então, ele entra numa segunda parte. Então, por exemplo, aqui a gente lançou o plano PET, agora há 1 ano e pouco atrás. Qual que é o objetivo disso? A gente está tentando vender o plano PET, que é um produto diferente do que a gente está acostumado a fazer aqui, para os nossos clientes inicialmente. Então, a gente já tem uma gama de clientes que tem uma demanda, então a gente pode oferecer um outro produto. A gente criou também, há 2 anos atrás, mais ou menos, uma corretora, é a V3 Corretora. Então, a gente vende plano de previdência privada, seguro de vida, para os nossos atuais clientes, né? Então, a gente consegue ampliar as oportunidades desse cliente de poder gerar mais receita para a gente. Como a gente trabalha normalmente com esse horizonte? A gente trabalha com experimentação, tá? Então, aqui a gente já tem umas hipóteses que a gente não sabe se vai dar certo ou não vai dar aquele projeto. Então, a gente tem que experimentar. Aquela metodologia de projeto tradicional não funciona tão bem aqui. Porque no projeto tradicional, tu sabe quanto tu vai gastar, tu sabe qual é o resultado que tu vai ter, e aí é basicamente executar, fazer aquilo acontecer. Aqui, tu já começa a ter, pode não dar certo. O nosso cliente pode não querer. Esse produto pode não encaixar tão bem. E aí talvez tu vai ter que dar um pé atrás nele, né? Então a gente trabalha com experimentação, vai lá, testa pequeno, né? Faz um experimento primeiro com um número reduzido de clientes, vê se eles gostam, vê se eles querem aquilo, e aí depois tu vai ampliando para os demais. E aí, por fim, a gente tem o Horizonte 3, que é aquele que a gente olha novos mercados e novos clientes. Aqui, normalmente, é o moonshot, que a gente fala, os tiros na lua, é aquela coisa que é mais disruptiva no início. Aqui, a gente não tem a mínima certeza que aquilo pode dar certo. Mas quando dá, o resultado é muito impressionante e normalmente te dá uma vantagem muito grande porque tu partiu na frente, tu saiu antes. Então, a gente vê grandes empresas, por exemplo, sei lá, a Meta, quando começa a colocar um esforço muito grande na realidade virtual, em explorar esse trabalho, ela já estava comprando startups, ela já estava fazendo investimentos nesse setor há muito tempo. E por mais que a gente ache que, mas eles bateram a cara, eles não vão ter nenhum sucesso com isso, a gente começa a enxergar alguns sinais e talvez eles simplesmente chegaram antes do que o normal está acontecendo. A OpenAI, por exemplo, quando cria o ChatGPT, ela estava no Horizonte 3. É completamente diferente de tudo que a gente estava enxergando e completamente para um público que não estava minimamente acostumado a usar uma ferramenta daquela forma. A gente estava acostumado a ir no Google, fazer uma pesquisa, entrar no link, pesquisar as coisas ali dentro, e aí devagarinho a gente começa a ver essa forma como o ChatGPT hoje nos ajuda a trabalhar. Então, aqui é, por exemplo, quando uma operadora de saúde está olhando novos mercados totais, assim, novos clientes e realmente novos produtos que ela não está acostumada a fazer. Normalmente que ela precisa trazer novos profissionais, inclusive, para conseguir dar conta daquilo. E como a gente lida com o Horizonte 3? Normalmente com exploração, tá? Sabe aquela coisa do futurismo, quando a gente olha para sinais, o sinal é forte, o sinal é fraco, o que está acontecendo?
Normalmente é aqui. A gente vai explorar, a gente não vai fazer projeto, a gente não vai lançar, fazer um piloto com essas coisas. A gente vai explorar, a gente vai visitar, a gente vai conversar com experts desse assunto, a gente vai começar a entender se a gente tem capacidade de criar alguma coisa dentro desse horizonte ou não. E aí, normalmente, em empresas que estão mais consolidadas do seu mercado, a gente consegue olhar que o horizonte 1 ele é mais vibrante. Então, normalmente, a energia, e aí é uma regra assim, que se estabeleceu, que não necessariamente vale para todos, mas normalmente tu coloca 70% da tua energia no horizonte 1, 20% no horizonte 2 e 10% ou até menos no horizonte 3. É só para tu não esquecer, porque ali no horizonte 3 tu vai ter coisas muito distantes ali do teu dia a dia. Então tu não precisa também gastar o tempo todo. Mas o que acontece? Quando uma empresa está sob ataque e a forma como as coisas estão acontecendo está mudando o mercado, esse peso se muda. Então, por exemplo, os bancos, por exemplo, eles, há um tempo atrás, quando surgiram esses bancos digitais, eles tiveram que olhar muito para o horizonte 2 e para o horizonte 3 com muito mais empenho, porque eles estavam perdendo a briga para os bancos digitais. A experiência que eles estavam entregando para os clientes já não era mais a mesma. Então, por mais que eles melhorassem o que eles tinham não era o que os clientes estavam querendo. Então, eles precisavam ampliar as oportunidades, oferecer mais serviço, oferecer experiências diferentes. Então, eles tiveram que recalibrar esse peso para Horizonte 2, para Horizonte 3. Mas uma das coisas que a gente tem visto, que é um dos horizontes que não tem se dado muita bola e a gente tem prestado muita atenção a partir de agora, é o que a gente está chamando de horizonte menos um, tá? Eu tive no Vale do Silício no final do ano passado e a gente tem falado, a gente ouviu muito sobre isso e o que eu estou falando aqui é um pouco o relato do que se viu lá. O horizonte menos um trata daquelas coisas que a gente tem que parar de fazer. Então, são todos aqueles processos burocráticos que tornam a nossa organização pesada e não nos deixam inovar, não nos deixam fazer algumas coisas. Então, a gente até estava brincando aqui que nessa semana, quando a gente estava falando do núcleo de mercado, nosso núcleo de mercado é aquele que olha novas alternativas, novos produtos, novos serviços. O sistema de gestão, que é aquele que cuida do dia a dia da operadora e do que é regra, do que pode, do que não pode, ele não faz parte do núcleo de mercado. Por quê? Porque normalmente era o setor que não deixava nenhuma ideia simplesmente brotar. Não, mas isso aqui o sistema não vai deixar, isso aqui não vai poder porque tal regulação, isso aqui a gente tem um outro fluxo que não vai permitir isso. Então, olhar para o horizonte menos um é entender tudo que a gente está fazendo que não ajuda o negócio a crescer, não ajuda o negócio a melhorar. Então, é aquele processo que todo mundo se pergunta por que a gente faz e ninguém sabe a resposta, e aí quando tu diz assim, tá, mas a gente não poderia parar de fazer isso? E não podemos. Tá, mas por que não podemos? Qual que é o impacto que ele gera? Não sabemos, mas assim, eu estou há 3 anos aqui, a pessoa que estava antes de mim já fazia isso também, e nunca ninguém explicou direito por quê, mas não dá para parar. E a gente fez um grande trabalho em 2017 de simplificação dos nossos processos, a gente cortou um monte de coisa que não era mais necessária, e todo ano a gente acaba revisitando esse projeto para tentar tirar coisas, minimizar. A gente fez um grande trabalho com os analistas no ano passado, para que eles tentassem identificar no seu dia a dia quais eram os projetos, quais eram os processos que eles estavam fazendo que não eram mais necessários. E aqui, agora, com o advento da inteligência artificial, a gente tem também uma revisão dos processos, né? O que eu faço hoje de forma manual, que eu poderia já estar terceirizando, digamos assim, para uma inteligência artificial fazer. Então, principalmente a área de vendas, a área de marketing, são áreas que estão, fazer os textos, fazer os e-mails de venda, fazer os envios. Então, tem muita coisa aqui que a gente pode fazer, análise de dados, tem muita coisa que a gente pode reorganizar dentro dos nossos processos, que já tem ferramentas muito interessantes para fazer sobre isso. No Insight 2, eu acho que aqui eu gostaria de trazer para vocês essa nova forma de encarar as ideias, tá? Então, a inovação para a gente surge de novas proposições de valor e novos modelos de negócio. Então, para ser inovação, ela tem que gerar valor para alguma coisa. Não valor financeiro necessariamente, mas ela tem que gerar valor para o cliente, gerar valor para o nosso colaborador, gerar valor para o nosso cooperado, que é super importante. A gente precisa, de alguma forma, ter ele cada vez mais próximo e no radar das coisas que a gente está fazendo, ou melhorar o nosso modelo de negócio, a forma como a gente entrega as coisas. Então, é muito legal olhar esse formato que a gente tem falado aqui, até falava com a Paloma, que trabalha aqui no time. Por exemplo,
Quando a gente fala em novas formas de encarar as ideias, a gente tem que trabalhar em pequenos investimentos iniciais e em muitos projetos. Então, é interessante que o programa de ideias fomente uma grande quantidade de projetos e que, de uma certa forma, a gente consiga, com pouco dinheiro, minimamente olhar para ver se ele tem capacidade de gerar ou não. E pouco dinheiro é pouco dinheiro mesmo, é R$1.000, R$5.000, assim, R$10.000 no máximo, tá? Por quê? Porque esse pequeno projeto ele vai gerar uma interação rápida que, a partir dessas evidências, a gente vai conseguir tanto matar ele logo, aquilo que eu falei lá no início, errar rápido, né, e errar pequeno, né, para projetos que não apresentam evidência. Então a gente até brincava aqui, vamos fazer um lar para idosos, vamos fazer 200 apartamentos, e aí a gente vai ver, e aí isso vai dar resultado. É difícil tu conseguir validar essa ideia pequena, né? Tu vai precisar fazer os 200 apartamentos e aí só depois de pronto tu vai ver se o público vai aderir ou não. Por mais que tu tenha pesquisa de mercado, por mais que tu tenha coisas que te indiquem, esse não é um pequeno investimento que tu consegue ter uma interação rápida. Tu vai ser um projeto de no mínimo 3, 4 anos, até construir, até ter a proposta. Então, tem que cuidar com esses projetos. Esses projetos, normalmente, quando tu faz, eles estão lá no horizonte 1, que tu já tem muitas evidências que estão muito claras que aquilo vai acontecer. E aí, os riscos dessas ideias, eles precisam ser testados. Então, à medida que tu faz pequenos investimentos e tu faz interações rápidas, tu tem que entender se existe um desejo por parte de clientes externos ou externos de querer isso, porque alguma das ideias que vocês podem estar criando, ela pode ser para cliente interno, né? Então, assim, o nosso cliente interno é o nosso colega, muitas vezes, é uma outra área. Então, existe um desejo, ele quer isso, ele está precisando daquilo. Existe uma forma de construir isso? Ou seja, não, isso está longe, assim, a gente vai precisar contratar novos servidores e fazer muito. Então, ele começa a jogar contra essas ideias. Existe uma viabilidade econômica, então quando a gente fala de lucrar com isso ou diminuir custos com isso, vai ter um impacto interessante com isso. E um ponto que é sempre muito importante é o quão adequada essa ideia está ao nosso ambiente. Então, assim, o mercado onde a gente atua ou a área para quem a gente está propondo está pronto para aceitar isso, para encarar isso. Então, às vezes, a gente vem com uma solução super tecnológica e aí a área está trabalhando lá no analógico ainda. Então, tu precisa primeiro fazer uma transformação digital, preparar aquilo ali para depois poder escalar o trabalho. E aí, acho que tem um ponto aqui no Insight 3 também, que acho que aqui é só para confirmar o que a nossa pensamento comum já nos traz, que é, né, o retorno financeiro para empresas inovadoras, ele é muito além até das empresas que têm um crescimento acima da curva. Então, assim, as empresas que investem em inovação e que estão olhando para esse ponto, elas têm um resultado melhor, tá? Isso é um gráfico que aponta desde 2012 a 2022, super da McKinsey. Então, a gente aqui, né, a organização já entendeu que a inovação é um caminho sem volta e que ela tem que ser a guia para muitas das coisas que a gente faz aqui. Então, assim, tem número, tem gráfico, ninguém questiona mais muito isso. Tu até pode questionar a inovação mal feita não gera tantos resultados, mas a inovação que está alinhada ao propósito, que está conectada com os desafios que a organização está enfrentando, ele com certeza tem muito potencial de gerar bons resultados para a empresa lá no fim. E aí, por fim, eu acho que alguns insights assim, para a gente depois abrir para perguntas, caso existam, né? A inovação permite para as organizações gerar um fluxo contínuo de novas ideias que geram valor. Então, assim, se tu não trabalha inovação lá na cultura, garantir que as pessoas estejam tranquilas e seguras para inovar, tu vai ter um fluxo contínuo de ideias que eventualmente vão gerar valor para o teu dia a dia. Esses programas e iniciativas, eles vão ser diferentes uns dos outros, porque a forma como a gente faz aqui, para uma equipe de colaboradores que está desde 2015 escutando a presidência, a diretoria, a superintendência, gerentes falar de inovação, ele é diferente, às vezes, de um ambiente que tu está começando, então tu tem que trabalhar isso de formas diferentes. Mas a gente tem certeza que essas organizações que transformam programas de inovação em realidade conseguem se adaptar mais rápido, né? E vão estar melhor preparados para criar soluções para as oportunidades que aparecem e por desafios que eventualmente surgem aí. E aí eu acho legal trazer essa fase que foi CEO da Nokia. Não sei se vocês aqui lembram da Nokia, mas a Nokia era a líder do mercado e ninguém ousava questionar
a perpetuidade que a Nokia teria no ramo dos celulares, e hoje eles não existem mais. E quando, numa entrevista, o CEO da Nokia comentou: a gente não fez nada de errado, mas de alguma forma a gente perdeu. Então, assim, a gente fez planejamento estratégico, a gente fez análise SWOT, a gente avaliou o cenário, tudo que a gente fez foi by the book, assim, foi o que os nossos... Não pensa que não tinha consultorias muito bem pagas na Nokia para auxiliar eles. Então, só que eles se perderam no tempo, eles não entenderam a forma como o mercado estava jogando, estava atualizando, menosprezaram em alguns momentos alguns movimentos que estavam acontecendo e acabaram perdendo a linha. Hoje são minúsculos, né? E aí, por isso, acho que é importante trazer alguns aprendizados aqui que a gente teve ao longo desses anos para que vocês utilizem ele no dia a dia. Não se faz inovação sem metodologia. Então, por mais que a gente tenha vários programas aqui, todos eles têm a metodologia, tem o que a gente espera, como a gente vai executar ele, tem as datas que ele vai acontecer. Então, não é assim, vamos chamar a turma e vamos ver o que vai sair. Não, tem data para tudo, tem um formato, tem inclusive as coisas que a gente espera. Às vezes não está tão redondinho, né? Às vezes a gente está testando andando, a gente está abastecendo, trocando pneu ali andando, mas é importante a gente ir testando e a gente não fica apegado a ter tudo 100% pronto para se movimentar. A gente se movimenta e vai adaptando as coisas conforme vai acontecendo, que entra um pouco nesse segundo item também. A gente se adapta, a gente evolui os programas conforme necessário. O direcionamento estratégico e apoio da alta gestão é fundamental para que aquilo seja possível. Então, tem que ter um apoio das pessoas que decidem dentro da organização e aí trabalhar a cultura para sustentar esse processo todo. E quando a gente fala de cultura, é ter aquela pessoa que está tranquila para tomar decisões, está tranquila para poder apresentar a ideia dele, que ela está num ambiente seguro, que ela não vai ser penalizada caso a ideia dela não dê certo, porque normalmente essas ideias estão lá no Horizonte 2, na experimentação, então a gente tem que ter a habilidade de não deu certo, recua, volta a fazer como estava, mas tu pelo menos experimentou, tu pelo menos colocou o processo em xeque ali para ver se ele poderia organizar. E alguns direcionadores que a gente usa quando a gente fala de inovação. Cliente no centro, sempre, né? Ele é a razão da gente existir, é a razão da gente estar aqui, então ele precisa estar sendo ouvido. A gente não consegue entregar tudo que o cliente quer. Ele gostaria de ter um hospital só para ele, um médico só para ele, na hora que ele gostaria, a gente sabe disso. Financeiramente, economicamente, não tem como fazer isso, mas a gente tem que estar escutando o que ele está fazendo, o que ele está precisando. O feito é melhor que o perfeito, então, assim, a gente precisa se movimentar, a gente não pode ficar parado esperando que toda a constelação vai se organizar para que a gente possa se movimentar, então a gente vai se movimentando e vai organizando. O crer para ver é uma coisa que o nosso presidente lá de 2015 falou, a gente em alguns projetos não vai conseguir ver o resultado que ele vai entregar, assim, tipo assim, tá tudo indicando para que aquilo dê certo, mas faltam subsídios. Gente, tem alguns projetos que a gente tem que botar o peito e dizer assim, cara, vamos crer nesse negócio, vai dar certo. E se a gente fizer dentro daquela metodologia de errar pequeno e tal, não vai gerar um impacto negativo caso aconteça. E aí, explorar possibilidades. Então, quando a gente estava criando o Vibe como hub de inovação da VTRP, eu lembro que uma jornalista perguntou para o nosso presidente, quais são suas expectativas com o Vibe? E ele falou assim, cara, eu não tenho expectativa nenhuma com o Vibe, porque a expectativa fecha. Ele disse, se eu disser para o Rafael o que eu quero que ele faça, ele vai lá e vai fazer, e vai entregar aquilo, e ele vai ter cumprido o papel dele. Eu enxergo o Vibe como um mundo de possibilidades. Então, as possibilidades que a gente nem sabe que existem lá fora e que a VTRP vai poder acessar a partir desse elemento, dessa nova área que a gente está criando aqui dentro. Então, estar aberto às possibilidades que podem acontecer e não estar sempre com aquele olho muito fechado, dizendo assim, eu preciso isso. No caminho do processo de inovação, acontecem muitas coisas inesperadas e coisas muito interessantes que a gente não teria percebido se a gente não tivesse iniciado aquela jornada. E aí, acho que, para fechar já e poder abrir para perguntas ou até finalizar, a gente leva muito a sério essa última frase. A única vantagem competitiva sustentável é a habilidade de aprender. Então, a gente está sempre aprendendo. E se a gente não conseguir aprender a 100 por hora, que a gente aprenda pelo menos mais rápido que os nossos concorrentes. Então, a gente tem que estar sempre um passinho a mais. Se está correndo contra uma tartaruga, tu não precisa correr tão rápido, né? Teu mercado está mais estável.
tá correndo contra uma onça, gente, tu precisa correr rápido, tu precisa aprender numa velocidade maior. Então, saber também em que momento a tua organização está dentro do mercado onde ela está, te dá a necessidade. Talvez tu tá correndo super rápido e tu vai perder, porque tu tem um competidor ali que está voando. Talvez tu tá correndo numa velocidade tranquila e mesmo assim tu tá te distanciando do teu concorrente, porque tu tá conseguindo ter uma diferença maior do que ele está fazendo. Gente, num primeiro momento era isso. Acho que a ideia de provocar um pouco vocês, né? A ideia aqui não é ensinar nada, e sim provocar dentro desse trabalho que vocês estão fazendo, poder interagir eventualmente com alguma dúvida que vocês tenham. A ideia era trazer a relevância, a importância que tem esses programas de inovação, principalmente os programas de ideias. A gente, essa semana, está reconhecendo as mais de 50 pessoas que propuseram ideias no projeto Inovar do ano passado. Então, oferecer esse reconhecimento também é importante. E, ao mesmo tempo, a gente está reunindo com alguns grupos dizendo, essa ideia não vai para frente, essa ideia vai ficar. Por quê? Porque a gente não encontrou indícios suficientes para que ela pudesse seguir adiante. Então, saber impulsionar as ideias é super importante, mas saber também o momento que elas precisam parar para liberar esse time para começar a pensar em outras coisas também é super importante para tu não ficar andando em círculos ali sem gerar valor e ao mesmo tempo ocupando o tempo, né, dessas pessoas que estão ali com a gente. Deixa eu fazer uma pergunta. Esse Inovar, vocês rodam um por ano? Ou ele é recorrente? Historicamente, ele acontece uma vez por ano. Então, a gente abre um período de inscrições e aí a gente tem um tema. Ano passado foi eficiência operacional, mas já foi novos produtos, novos serviços. Então, a gente roda e aí vai avaliando para ter conseguido. Aí elas são priorizadas, aí faz um pitch dessas ideias e aí aquelas ideias que estão mais interessantes avançam para eventualmente construir um projeto, alguma coisa assim. Para esse ano, a gente está estudando uma forma diferente, de ter um processo contínuo de geração de ideias. Então, está lá aberto a caixinha, né, de sugestões, de ideias, para que as pessoas possam oferecer suas ideias, mas, ao mesmo tempo, trabalhar com desafios. Então, talvez ter 2 ou 3 momentos durante o ano para auxiliar determinada área ou determinado desafio que a gente está enfrentando. Então, por exemplo, aqui a gente tem um exemplo que a gente tem usado aqui. Como vai ter lá o programa de ideias rodando anualmente e a gente vai lançar um desafio para os colaboradores. Como engajar mais o público 60 a mais nos programas de promoção à saúde, por exemplo. Então, a gente vai convidar toda a organização para gerar ideias de como trazer essas pessoas para os inúmeros programas que a gente tem aqui de promoção à saúde. E aí pode ser qualquer outro, como ajudar os nossos clientes a não atrasar os exames ou retornar. Então, a gente vai elencar alguns desafios para chamar, né, a organização para auxiliar com ideias, com formas de poder tentar resolver esse desafio. E no Trilha, vocês fazem um processo de capacitação, treinamento, essa configuração ali? Isso mesmo. O Trilha é uma série de workshops que a gente tem. Então, a gente trabalha criatividade, cenários futuros, design thinking, inteligência artificial, e ele termina com um grande hackathon. Então, ao final, tu tem um hackathon também, onde os grupos são divididos para criar um produto, um serviço, um novo processo. E aí também, ao final, eles fazem um pitch, tem a ideia vencedora. Então, a gente também organiza dessa forma. Assim. Então, ele não é simplesmente workshops desconectados. Então, toda a trilha do Trilha de Inovação acontece para que tu chegue no hackathon com ferramentas suficientes para poder desenhar um produto ou um serviço que seja interessante para o nosso dia a dia aqui. Entendi. Bem bacana a estrutura que o processo de empreendedorismo tem aí na Unimed de vocês. Alguém tem mais alguma dúvida? Gostaria de fazer algum comentário? Bruna? Qualquer coisa pode Elaine? colocar no chat também, a gente responde por aqui. Ninguém? Eu vou de qualquer forma botar meu telefone aqui. E aí, se alguém tiver alguma dúvida, se alguém quiser trocar uma ideia, fique super à vontade para me acionar também. A gente está sempre à disposição para o pessoal
do nosso sistema Unimed, né? A gente quer que cada vez mais a gente consiga impactar pessoas para que eles vejam na inovação um caminho para que a gente possa entregar cada vez um sistema de saúde cada vez melhor para os nossos clientes. Então a gente já vai encerrando. Rafa, eu vou colocar essa sua fala dentro da nossa plataforma de curso ali. A gente tem Legal. Eu acredito que o jeito que você conduziu a fala aqui foi muito eficiente. Você trouxe uma trilha mesmo que, para quem não está muito familiarizado com a inovação, vai ser muito interessante assistir. E foi uma fala bem leve, bem rápida. Se você puder me mandar os slides, eu coloco junto. Vou pedir para a responsável pela plataforma de treinamento colocar. Eu te mando sim. Eu te mando sim. Tá bom. Muito obrigada, Rafa. Muito bom. Até Gente, mais. bom final de semana aí. Tudo de bom para todos. Um abração.